Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura pelo sinal digital da TVE, emissora pública da Fundação Piratini. No programa de hoje, a gente tem música com Pássaro Vadio, tem literatura com o autor Clécio Santos, que lança livro que resgata a história da Biblioteca Pública de Pelotas. E começamos falando sobre cinema com a jornalista e crítica Jaqueline Chala, até então nossa colega na Rádio FM Cultura. Jaque, qual é o comentário de hoje? Isso aí, um quebra-língua. Na verdade, o título do filme é um quebra-língua. É Cariri, Caruru, aliás, Xingu, Cariri, Caruru, Carioca. É um documentário da Beth Formagini, que acompanha, cujo título, aliás, é já o roteiro percorrido pelo filme. O filme começa no Xingu, onde o flautista Carlos Malta vai em busca das raízes ancestrais do instrumento que ele domina também. Bom, o Carlos Malta é um instrumentista muito conhecido no Brasil, ele toca não só saxofone, flauta, os pifes, ele tem uma banda chamada Pife Moderno, né? E ele vai em busca, então, das origens desse instrumento. E o que ele acaba descobrindo, através do filme, que é, na verdade, uma grande pesquisa histórica, é as origens do instrumento nessa cultura, que vem lá dos índios, né? É uma tribo de índios Cuicuro, no Xingu, que está ligado não apenas à própria cultura deles, dos rituais e tal, mas também a uma lenda indígena que é muito bonita e que diz que a flauta foi um instrumento trazido aos índios pelos peixes, pela natureza, enfim, e que, de certa forma, está incorporada à natureza e ao cotidiano dos índios em todos os rituais cotidianos deles. Então, ele parte desse lugar, do Xingu, e aí vai percorrendo, né? A próxima parada é Cariri, né, no Ceará, onde ele descobre também alguns dos precursores dos tocadores de pife lá no Ceará, alguns dos nomes importantíssimos, como uma dupla de irmãos. Aí depois ele vai para Caruaru, em Pernambuco, onde ele descobre o João do Pife e também uma ancestral lá, que é a Zabé da Loca, que ela morava numa espécie de uma caverna, assim, mas era uma grande tocadora de pife, uma mulher. E não só isso, né? Ela hoje em dia é uma anciã, ela deve ter quase 100 anos de idade, mas ela foi influência para muita gente e tudo isso passando de geração em geração. Aliás, a coisa mais bonita do filme é isso, é ver como o instrumento passa de pai para filho e para as novas gerações. E o que a Beth Formagini faz no filme é ligar essas gerações todas, é usar o Carlos Malta como um elo de ligação entre todas essas gerações e na forma como ele toca hoje em dia, mas também através de algumas imagens. Por exemplo, ela projeta imagens antigas, esse, por exemplo, é o João do Pife, né? E ela projeta imagens antigas dessas pessoas tocando e funde essa imagem com as imagens de hoje em dia, dos sucessores deles no instrumento. É um filme belíssimo, assim, para a gente compreender um pouco como esse instrumento está incorporado à cultura popular. Bom, e o filme termina, no fim, e no Rio de Janeiro, que o Carlos Malta é carioca, né? Tem uma banda lá, tem um grupo muito grande de gente que toca pife e com uma grande celebração, especialmente com uma imagem que é muito forte, que é a imagem do rio, né? Que é o rio que nasce lá na Barra da Tijuca e que desemboca no mar, e todos eles fazem uma espécie de uma procissão indo até o rio, quer dizer, a fluência, né? A fluência de tudo, né? E como as coisas confluem tudo para um mesmo mar, um mesmo caldo cultural. É um filme muito bonito, assim, eu acho que vale muito a pena ver, e até quem não conhece, conhecer também o trabalho do Carlos Malta. A gente também, enquanto gaúcho, assim, não tem essa proximidade com o instrumento que é super popular no Norte e no Nordeste. No Norte e no Nordeste, que tem tradições fortíssimas, né? E que está muito ligado ao cotidiano das pessoas. Tem uma parte do filme que ele está tocando numa feira, tradicional feira lá de Caruaru, e que todos os comerciantes do local aplaudem e acompanham a procissão deles, dançando e batendo palmas, enfim, é uma celebração muito popular e muito incorporada ao cotidiano, né? Uma forma musical muito incorporada ao cotidiano.
Belíssimo filme, vale a pena ver. E no final até a gente tem uma homenagem da Beth Formagini, porque ela trabalhou muito com o Eduardo Coutinho, no Edifício Master, em vários outros filmes dele. Uma homenagem ao Eduardo Coutinho no final desse Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca. Excelente. E o Na Trilha na Tela nesse final de semana, tendo o programa que teremos, Jaque? Teremos uma comédia francesa chamada Rock and Roll por Trás da Fama, que é do Guillaume Canet, ele que é marido da Marion Cotillard. É um filme muito interessante porque ele aproveita a relação de casal dos dois para falar sobre como a mídia retrata o cotidiano dos famosos. É um filme extremamente sarcástico e uma comédia muito inteligente. E tem, por trilha sonora, várias composições do pop, inclusive o próprio Guillaume Canet canta uma música chamada Ça plane pour moi. Bom, então Na Trilha na Tela, no sábado... Às 6 da tarde. 6 da tarde, na FM Cultura 107.7. Obrigado, Jaque, pela presença. agradeço. Até a próxima. Até. Desumano, de Eduardo Resber, é exposição que tu pode conferir até o final do mês na Galeria de Arte Bolsa de Arte. Desumano é a nova mostra do artista Eduardo Resbert, que está em cartaz aqui na Galeria Bolsa de Arte. Mas, Eduardo, nessa mostra você apresenta obras em grandes formatos, obras pequenas, e elas são ali numa fronteira entre o desenho e a pintura, é isso? Não, é isso. Então, ela é uma extensão do que eu já fazia, que é junto com a gravura em metal, né? Então, eu utilizo sempre a mão com a tinta para impressão. No caso aqui é o pastel seco sobre o papel, né? Ele vira pó. E com essa pressão que eu dou com a mão e a gordura da mão faz com que ele se torne tinta mesmo, né? Então é quase que uma pintura, né? E também tem muito do rasgado, né? São coisas que vão saindo, eu vou removendo com a fita adesiva e vai dando essa densidade no preto, né? Então acaba preto sobre preto. Então aparece nuances de preto, né? Que é uma coisa que é engraçado, né? Geralmente a gente acha que preto é uma coisa só, né? Mas não, ele tem variações no preto. E onde é que a gente pode encontrar a impressão aqui nesses trabalhos? A impressão seria daí do meu corpo. Já é uma extensão do que eu vinha da mão, só que daí comecei a ficar impregnado por esse pó e aí eu resolvi fazer uma cópia de mim mesmo, né? Então aparece a figura que sou eu, no caso aqui, né? Que eu me imprimi no papel mesmo. É quase como se fosse uma monotipia, uma cópia de mim, né? Então tem a mão. Aqui no caso era uma figura que eu quis fazer que saindo quase que de um bueiro. Na verdade era para ser um bueiro. Depois fui cobrindo, fui rasgando, virou mais matéria, ficou uma forma mais densa, gráfica, né? E a gente pode observar também um diálogo com a arquitetura aqui nesse trabalho. Esse trabalho se chama Escombro. Então é uma cidade já em ruína, né? Ela já está tudo caindo, né? Está cheio de fuligem, né? A poluição tomou conta, né? E é isso que eu acho que é o desumano, né? As coisas estão mal cuidadas, né? Tanto na parte urbana quanto também na parte humana, né? Aqui nesse trabalho, pequenos formatos, a gente pode perceber um momento em que tu estava numa praça. Então, todo lugar tem uma praça próxima, né? No meu caso no meu bairro, é onde eu estou percebendo que cada vez mais tem os craqueiros, né? Esse aqui se chama Isto é um Cachimbo, que faz uma alusão também ao Magritte, que ele diz isto não é um cachimbo, né? Mas no caso aqui é um cachimbo de crack, onde parece quase que uma visão mesmo de sonho, né? Uma aparição, e aparece só a ponta do cachimbo e é um pouquinho de fogo, né? E aqui já é um escorregador, né, que é onde as crianças brincam, mas é um escorregador já fantasmagórico, né? Ele está quase que desabando, né? Não tem apoio. O teu trabalho tem um pouco dessa questão do onírico, do sonho. É o onírico e o sonho mistério, principalmente, né? São sugestões de situações que tu observa, quem está olhando vai imaginar o que ele realmente está achando que está vendo, né? Então eu só faço sugestões. E nesse rápido percurso aqui pela galeria, a gente pode encerrar a exposição com esse trabalho. Esse aqui é o Espelho Negro. Então ele acaba quase que como um túnel, né? Ele é um ponto para observação mesmo e para ti se refletir, né? Que seria quase uma tela negra, né? Então é nesse sentido, é mais para reflexão do que pensar em ti mesmo do que pensar na obra, né? Eu acho que é isso.
resgata a história da Biblioteca Pública Pelotense será lançado hoje à noite no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. A publicação tem a assinatura do jornalista Clécio Santos, que é o nosso convidado do Estação Cultura. Seja bem-vindo. Trabalho grande, a pesquisa. Quanto tempo durou essa pesquisa, Clécio? Boa tarde, Domício. Há 2 anos durou e a gente estava comentando, a Biblioteca Pública Pelotense daria para fazer não um livro, mas uma enciclopédia. Mas eu acho que eu consegui retratar nessa obra os 140 anos de histórias e de boas histórias da biblioteca. Bom, a Biblioteca Centenária, como tu bem disseste, e um espaço não só de consultas, de livros, de leitura, mas um espaço onde a vida social girou muito em torno da cidade, girou em torno da biblioteca, né? Sim. A biblioteca hoje tem quase cerca de 200 mil livros, um acervo gigantesco, mas ela não é só isso, ela não é só um acervo de livros. Eu acho que tudo de importante na área das artes plásticas, da música, movimentos abolicionistas, cursos noturnos, sociedades literárias, enfim, tudo girou em torno da biblioteca. Ela era realmente, talvez, o prédio, que também é bonito arquitetonicamente, não é só acervo e uma arquitetura bonita, tudo girou nesse prédio. Comecei separando uma imagem justamente da arquitetura dela, porque tem essa característica da cidade também, como uma cidade rica naquele momento, né? Sim, esse é o meu 3º livro, na verdade eu já retratei em outros livros anteriores o 7 de Abril, o Mercado Central e agora a Biblioteca. Na minha visão, esses 3 prédios realmente são os mais importantes, não só arquitetonicamente, mas culturalmente, para a formação mesmo até da fama de Pelotas de ser uma Atenas rio-grandense e de toda aquela fama cultural que ela detinha. Era uma cidade rica, né, no século XIX, por conta da economia do charque, e isso impulsionou a cidade a ter uma vida cultural muito agitada. O que faltava na época? Já tinha um teatro, um dos mais belos do país, que era o 7 de Abril, mas em 1875 faltava uma biblioteca pública. Porto Alegre já tinha, Rio Grande já tinha, e Pelotas não tinha. Então, o jornalista Antônio Joaquim Dias começa uma campanha através do Correio Mercantil para que se crie uma biblioteca pública pelotense. Uma biblioteca que também tem uma relação com a literatura já a partir do espaço cedido, né? Que é um espaço cedido pelo Simões Lopes Neto, que era da família de Simões Lopes Neto, né? Na verdade, quem cede o prédio é o avô de Simões Lopes, o Visconde da Graça, mas o João Simões Lopes Neto foi por muito tempo secretário da biblioteca. Eu reproduzo aí no livro algumas atas com a assinatura dele, algumas fotos de casamento e algumas inéditos que hoje integram o acervo de jornais, da coleção de jornais da biblioteca. Pois é, tu falou em coleções de jornais, separei aqui uma reprodução de uma publicação, que outra questão interessante é isso. O espaço também é importante, ter uma economia em cima da economia escravista, do charque. Também as questões sociais são replicadas a partir desse espaço de convívio, e uma delas é a grande presença de negros em Pelotas, né, na região sul, e os movimentos abolicionistas também estão retratados, são trazidos aqui nesse Tem um livro, capítulo, né? Especificamente para tratar da criação do Clube Abolicionista em 1881, antes mesmo da libertação dos escravos, que foi dentro da biblioteca, que surgiu, no seio da biblioteca, surge a criação do clube. Tem também o Fernando Henrique, que pesquisou lá a sua obra talvez mais célebre, que é o Capitalismo no Brasil Meridional, Escravidão no Brasil Meridional. Mas, assim, era uma cidade com muitos escravos, realmente. Importante também que a biblioteca também teve cursos noturnos, que era justamente para o proletariado e para os negros aprenderem a se alfabetizarem naquela época. Isso tudo dentro da biblioteca. Bom, e a gente tem o lançamento, né, do livro que acontece exatamente hoje, né? No Margues, na Praça da Alfândega. E também aproveitar de parabenizar, porque tu também vai ser o patrono da Feira do Livro de Pelotas. Vou com muito orgulho. Eu acho que é a conclusão desses 3 livros, eu acho que me levou a ser o patrono da Feira do Livro de Pelotas. Começa de 1º a 19, acho que repete as datas de Porto Alegre. E acho que vai ser bacana. Eu acho que depois da Feira de Porto Alegre é talvez uma das feiras mais importantes do estado. Certo, queria agradecer a tua presença e mais vezes te parabenizar. Eu que agradeço o espaço, Domício. Muito obrigado pelo tudo. Certo. Bom, agora a gente faz um intervalo rapidinho e te deixamos com um trecho da música Amargurado, do projeto Pássaro Vadio, que está novamente no estado para uma série de shows. E eu converso a seguir com o Ramiro Macedo, que está aqui pelo estúdio. Já voltamos. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já não sei o que é, nem o que não é. Já
gostar de alguém. Eu tô virando um amargurado. Já não sei o que é bom pra mim. Esse lugar é tão familiar que me acalma e me afoga. Eu que nunca fui nenhum popstar, tinha uns amigos lá fora. E agora eu tô virando um amargurado. Já não sei o que é gostar de alguém. Caos nos olha nos olhos, a íris livre do breu. Nossa dança não podem alcançar uma flor que encanta o fim. Caos nos tenta e se esquiva, instiga e trai nossa intenção. A mão que escapa salta por um triz e sai sem direção. E a gente esconde o medo em nós. E a gente escolhe chorar a sós. Caos atrai tantos planos que caem frágeis no ar. Não tento nem saber por que não deu. A flor engana o fim. E a gente esconde
escolhe chorar a sós. E a gente esconde o medo em nós. E a gente escolhe 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 e a gente escolhe. Bom, em junho desse ano, com essas texturas todas que a gente ouviu aqui, o álbum Cosmos, é difícil sempre, né? Da outra vez foi mais fácil falar. O Cosmos do projeto Pássaro Vadio foi lançado e agora o pessoal está em mini turnê pelo estado, juntamente com a banda caxense Não Alimente os Animais. O Ramiro está aqui para conversar conosco. E a vontade de estar sozinho, né? Porque, na realidade, esse projeto começou mais ou menos assim, né? Montando essas camadas, texturas, te dividindo ou, na realidade, te multiplicando em vários sons. Isso, Ramiro? Pois eu sempre gosto de voltar, porque eu acho que a canção, na verdade, ela permanece, assim, né? E a essência, eu acho que da canção, ela está no disco. Eu sempre tive essa preocupação de compor uma canção que se bastasse no violão ou na guitarra e na voz, assim, né? Principalmente tem que ter força com poucos elementos. Claro que aqui eu lupo algumas coisas, uso umas texturas, mas eu acho ela bonita mesmo. Se eu pegasse um violãozinho aqui, tocasse ela acústica, eu acho que ela eu gosto dela. Eu acho que isso é o principal, assim. Mas com a banda tem sido aí realmente umas coisas que fogem ao nosso controle, assim, novos desdobramentos e tal dos arranjos e possibilidades e significados das músicas, né? Bom, e agora o Pássaro Vadio é um trio e esse show vai ser em cima desse disco que vocês estão lançando, já foi lançado em São Paulo, já veio a Porto Alegre com um disco também, né? Sim, na verdade a gente fez um show de pré-lançamento em Porto Alegre, né? Acabou sendo pré-lançamento porque a gente fez uma semana antes de lançar oficialmente o disco nos streamings. Então, esse é o primeiro show que a gente faz depois do disco estar na íntegra disponível na internet, né? Bom, e esse disco lançado em junho, antes do disco lançar, já estava tendo uma repercussão bem interessante, principalmente dessa questão das canções, da maneira da qual tu compõe e coloca as tuas letras e trabalha essa questão da melodia. E como é que tem sido pós-lançamento, Ramiro? Olha, tem sido bem massa. É claro que o trabalho independente ele sempre demanda muita paciência, é um trabalho que vai ganhando espaço de uma maneira gradual, pelo menos se é feito com esforço e enfim, com paixão. Eu acho que ele vai ganhando espaço, mas é um processo lento. Mas a gente tem percebido que pessoas têm se conectado com o trabalho e eu acho que só reforça o fato de que não é mais um trabalho nosso mesmo, é um trabalho que pertence às pessoas que vão se apropriando dele, vão ressignificando ele. Eu acho que ele já nasceu dessa ideia, né, de não ser uma coisa, digamos, uma coisa fechada. Eu acho que o Cosmos já tem essa ideia de multiplicidade, né, e enfim, de estar aberto a possibilidades. Inclusive o show ele tem mudado, hoje ele vai ser um show diferente do que a gente fez no Ocidente. E eu espero que seja sempre assim, né?
processo de mudança, de Pois é, renovação. esses 3 shows que vocês têm para fazer aí, ainda é fazendo intersecção com outra banda que também está pensando possibilidades sonoras diversas também e instrumentais ainda, né? Que é o pessoal do Não Alimente os Animais. Como é que você estabeleceu essa parceria aí? Sim. Os Não Alimente os Animais, os caras são muito gente boa, em primeiro lugar. E a gente fez um show juntos na Casa do Mancha, em São Paulo, que foi talvez um dos shows mais legais que a gente já fez. E eles são um quinteto, dois tecladistas que tocam muito, todo mundo toca muito na banda. E eles têm essa verve do rock setentista ali e tal, que também se conecta um pouco com o nosso disco. E aí a gente pintou esse show juntos lá no Mancha, em São Paulo, e a gente acabou ficando amigo. Depois a gente fez uma jam lá em casa, todo mundo tocando, e aí a gente resolveu fazer com eles no Agulha. E vamos fazer agora também Caxias, né, no Atílios, e dia 20 em Caxias, e dia 21 em Farroupilha, no Nômade Coletivo, que também tudo foram eles que movimentaram, né, e possibilitaram essa ida. Beleza, então tá aí a possibilidade de assistir um pouco dessa cena musical aqui do Rio Grande do Sul e da cena musical brasileira, que há quem diga que as coisas não se produzem, mas música boa tá aí, só que tem que ter um pouquinho de esforço também das pessoas de saírem desse circuitão da mídia convencional e ir atrás das músicas. As coisas estão sendo feitas aí, né? Então, é a oportunidade de ver também essas coisas acontecendo, né? Com certeza, tem coisas incríveis sendo feitas aqui, em Porto Alegre, em São Paulo, e eu espero que cada vez mais as pessoas estejam atentas a esses lado Bs da cidade, assim, pessoas que estão ali. É porque eu sou de Porto Alegre, né? Eu me considero, a banda está em São Paulo, mas eu me considero porque eu sou porto-alegrense e gosto de estar aqui, adoro voltar para a cidade. E eu percebo também que cada vez que a gente volta tem uma mobilização maior também em torno do disco e uma vontade de ir no show. E isso me deixa otimista. Bom, então, com otimismo, a gente encerra o Estação de Cultura de hoje com aquele velho otimismo de voltar no dia seguinte, continuar dando espaço para a nova produção, para a produção que é feita de maneira constante e artística aqui do Rio Grande do Sul. Ramiro, te peço, por favor, mais uma música aí do Pássaro Vadio e a gente volta amanhã, sabe? Obrigado. Dreamer star scratched by the night time. Father's eyes open to the white sky, open to the high clouds, praying to the street miles, concerned about the town lads, shocked by the young love, open to the high clouds, praying to the street miles, concerned about the town lads, shocked by the young love. Children, thoughts blowing to the yellow waves, dreaming boys chilling on the cold ground, laughing on the canopies, leaving fast on slow feet.